E vamos falar da Oi, vamos pegar aqui uma entrevista da diretora regulatória Adriana da Cunha Costa sobre o futuro da empresa, vamos falar da cotação, vamos falar dos aluguéis, vamos falar do valor de mercado da Oi, vamos dar aquele overview sobre as últimas informações que nós temos aí sobre a Oi. Estamos no último dia de janeiro, também à espera do leilão aí da Oi TV, que deve acontecer agora em fevereiro. E se você está chegando no canal Investir Sempre, muito prazer, meu nome é Guilherme Borges, eu sou contador e investidor de Oi e tenho um canal onde eu trago diversos temas e assuntos relacionados à Bolsa de Valores, renda variável, ativos listados aqui no nosso mercado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe esse vídeo com quem você quiser compartilhar. E lembrando, tá, gente, que nada do que é dito aqui representa recomendação nem de compra, nem de venda e nem de manutenção de ativos. Então se inscreva mesmo no canal, venha fazer parte da nossa comunidade e vamos lá. Pois é, pessoal, tivemos ontem à noite a divulgação aqui no site Teletime, né, da entrevista aqui da diretora Adriana, falando um pouco sobre a empresa. Muito importante a gente acompanhar o que os executivos das empresas falam, né, sobre a condução dos negócios, a operação, perspectivas, enfim, questões que já se passaram, né, que já aconteceram, e é importante para a gente ter uma noção de como que uma determinada organização está sendo conduzida. Daqui a pouco a gente passa pela entrevista dela, vamos analisar rapidamente aqui a cotação das ações da Oi. É interessante que a gente tenha acompanhado um pequeno canal de alta, né? Eu já tenho falado sobre isso com vocês nesses últimos dias, e a ação, hoje eu estou gravando dia 31, está mais ou menos no horário de almoço, a ação aí é R$ 1,63, R$ 1,64. Há um tempo atrás, né, gente, a gente estava falando da Oi a R$ 1,36, R$ 34. Então, já temos aí uns 25 centavos de alta, interessante, né, canal de alta. Guilherme, o que você acha que é isso, o que está acontecendo? Na minha visão, o mercado já está precificando a arbitragem a arbitragem, né, a decisão parcial da arbitragem que já está para sair. Por que você fala isso? Porque já está mais ou menos na época disso sair, a gente tinha perspectiva que seria alguns meses após a assinatura do termo de autocomposição junto à Anatel, então é mais ou menos por agora, né? O resultado da Oi do quarto trilho vai sair só para o final de março, então está muito longe ainda, né? O mercado não vai estar precificando já algum resultado positivo aí que a Oi vai divulgar relativo ao quarto trimestre de 24 no final de março. E até porque não deve nem divulgar um grande resultado no quarto trimestre de 24, porque a gente já sabe, ainda estava sob a concessão. Provavelmente nesse resultado, no quarto trimestre, a gente deve ver mais um prejuízo. Mas o mercado sempre olha para frente e ele sempre precifica, né? E na minha visão, ele deve estar precificando aqui a arbitragem que está para sair. Em virtude disso, né, já na consequência disso, a gente está vendo o número de ações alugadas da empresa. Chegamos agora no dia 30 de janeiro, a última atualização no site da B3, na nossa grande bolsa de valores, chegando agora em 7,1 milhões de ações alugadas. Queda, né, gente? Se você for um pouco mais para trás, ou seja, aqui no dia 10 de janeiro, ainda dentro do mês de janeiro, né, poucos dias atrás, 20 dias atrás, estávamos com 11,5 milhões de ações alugadas. Olha como que caiu, né? Isso aqui é um excelente sinal. O percentual do free flow, né, das ações alugadas, já chegou em 3,5%, agora está em 2,1%. E a taxa do tomador, né, que ela é anualizada, vamos lembrar, fechou em 2,69%. Então está em queda, né? O vendido, aos poucos, ele está saindo da Oi. Agora, realmente chama atenção, né? O número de ações alugadas que já chegou em 11,5 milhões está em 7,1 e em queda. No dia 28 estava em 7,8, depois do dia 29, 7,3, dia 30, 7,1. Provavelmente na próxima atualização já vai bater na casa dos 6 milhões de ações alugadas, né? Excelente. O vendido está deixando a Oi, na minha visão, precificando um possível aí, não vou dizer provável, mas um possível, bem possível, né? Quase provável, resultado positivo da arbitragem parcial que deve estar para sair a qualquer momento. E vamos lembrar que a Oi também tem aquela questão do reajuste da sua posição acionária na Vital, né? Se a Oi volta a ter uma posição maior ali na Vital, é algo muito importante para a Oi. Vamos lembrar que a Vital já é uma subsidiária da Oi, né, uma empresa coligada, que vale a valor de mercado algo em torno de 50 bilhões de reais. Se ela tem um percentual maior, aí, cada vez maior desses 50 bilhões de reais, intrinsecamente o valor de mercado da Oi, o valor contábil de mercado, enfim, o valor da Oi tem que ir aumentando, né, por uma questão de proporcionalidade e dedução lógica. Bom, continuando aqui, hoje o valor de mercado da Oi, então, olhando pelo site Status Invest, site gratuito aí, né, o site Status Invest,
Você não precisa pagar para ter acesso à informação de qualidade na Bolsa de Valores, você acha no site Status Invest, Investidor 10, entre vários outros sites, Fundamentei Análise de Ações, né? Não pague casa de análise, nem nada do tipo, que você tem essa informação gratuita. Chegou em 545 milhões de reais, muito baixo. Só a riqueza que a Oi deve ter aí, que a gente não tem o valor ao certo, mas em cobre, em imóveis e depósitos judiciais, créditos tributários, mas superem muito, né? São algumas boas dezenas de bilhões de reais que superam e muito esse valor de mercado ridículo que está em 545 milhões de reais. Então vamos logo para a entrevista agora com a diretora, né, Adriana da Cunha Costa, onde ela fala sobre a empresa. Então, Oi, a negociação que encerrou um ciclo, essa matéria saiu no site Teletime ontem à noite. Muito importante, tá, gente? Prestar atenção no que os executivos das empresas que você investe, o que eles estão falando. Então vamos lá. O acordo firmado, né, no ano passado, que permitiu a Oi deixar de ser uma concessionária de telefonia fixa, né, sob o regime de concessão e passar para o regime de autorização, foi um feito inédito até aqui. Em um processo complexo e sem precedentes anteriores, a empresa conseguiu, ao final, dar o passo que selou o destino da operadora e do próprio poder de telecomunicações. Então, nessa entrevista, a Adriana da Cunha Costa, diretora regulatória e institucional da operadora, que esteve na linha de frente da negociação, conta como foi o processo, os bastidores, aprendizados e as perspectivas que ficam para a empresa daqui para frente do ponto de vista regulatório e também o que esperar da arbitragem ainda em aberto com a Anatel. Então, a primeira pergunta que o Teletime faz: qual a leitura que você faz do processo de negociação com a Anatel e que levou ao acordo que no final permitiu a Oi deixar de ser uma concessionária? Adriana responde: primeiro, quando a gente fala uma negociação com a Anatel, é importante ressaltar que não foi só com a Anatel. A complexidade foi tamanha, envolveu tantos interlocutores que só na comissão, né, a Comissão de Consenso TCU, de maneira formal, tinha a Oi, Anatel, TCU, como a CSEX Consenso e o Ministério das Comunicações. A gente está falando de 5 interlocutores, o que acho que muitas vezes as pessoas acham que a chance de dar certo não era tão grande, né? Então, assim, 5 interlocutores, mas também foi um termo muito bem ratificado por diferentes autoridades do poder público, né? Continuando aqui, você passou 20 anos na Oi, interessante, você passou, parece que ela saiu, né? Saiu por um breve período e voltou bem no começo da negociação. Como foi isso? Eu voltei em setembro de 22, o nosso primeiro movimento para tentar uma solução sobre o tema foi em dezembro de 22. Essa SEX nasceu, né, a Secretaria de Consenso lá do Tribunal de Contas da União, em janeiro de 23. Então, na realidade, quando eu voltei exatamente com uma certa missão de tentar dar uma solução para esse final da concessão de forma acordada. A primeira provocação que nós fizemos, ainda não existia nem a CSEX Consenso, um mês depois ela foi criada, né, a CSEX, e aí uma das soluções que se imaginou foi mandar para o TCU ver se havia admissibilidade e avaliar se haveria uma solução. E foi assim que foi feito. Posso dizer que eu participei do processo antes do início até a conclusão, né? Você sabia do tamanho do problema que teria se enfrentado? Pergunta o Teletime. E ela responde: sim, sabia. É um dos casos em que foi mais forte ter um propósito do que uma decisão puramente pensada no futuro profissional. Eu estava bem onde eu estava, não tinha uma razão específica para eu votar. Mas eu estive na Oi durante 20 anos, participei do início da provocação da arbitragem, desde os primeiros PGMUs, né, que são os Planos Gerais de Métodos de Universalização, eu participei disso tudo. Minha volta tem a ver com conhecer esse histórico, porque alguém começar do zero a debater esse tema é difícil, né? Exatamente. Independente de quem tinha razão ou quem não tinha razão, mas também a situação crítica da Oi do ponto de vista financeiro, isso foi uma pressão, né? Pergunta e coloca o Teletime. E ela responde: mas mesmo se a Oi se mantivesse de pé até o final da concessão, será que o governo estaria preparado para um final de concessão em 2025? Nós temos ainda áreas que dependem de antigas concessionárias, né? Então a gente viu que seria importante alongar a saída da Oi destas localidades até 2028 para atender ao interesse público. Até porque, se não tivesse, acho que teríamos conseguido. Não teríamos conseguido, porque tem muitos atores que estavam ali para defender o interesse público, mas no final, o que foi muito interessante foi que ninguém entrou na negociação para rediscutir o passado, revisitar teses e ver quem estava certo. Foi uma negociação para evitar os problemas que poderiam aparecer no futuro para a Oi e para a União. Aqui ela toca no ponto, né, gente, que eu aqui no canal já falo há muito tempo. A ligação da Oi com o poder público, né, é uma ligação tão forte que não tem como a Oi vir à falência, igual
alguns dos nossos amigos que investem em Oi, ou que já investiram em Oi, acabaram saindo em prejuízo, né? Enfim, é uma pressão muito grande, a gente sabe, né, como que é complicado, mas não tem como essa empresa entrar em falência porque o Estado brasileiro depende muito da Oi na área de telecomunicações do Brasil, em que as telecomunicações são remotas, em que o serviço de telecomunicações ele é remoto. Então, se você não tiver uma empresa que tenha a capilaridade e a força da Oi para estar lá, ninguém vai estar. O próprio poder público não tem condições de prestar serviço em localidades remotas, de telecomunicações, telefonia fixa, enfim, que a Oi tem. A questão, assim, é tão forte o peso da Oi nas telecomunicações do Brasil que ninguém, nem muito menos o Estado, não tem condições, ele não tem pessoal, ele não tem dinheiro, ele não tem recursos tecnológicos de fazer aquilo que a Oi faz. E se não fizer, e se a Oi não fizer, a gente vai ter áreas aqui no Brasil, o Brasil é um país muito grande, que vão ficar sem comunicações, vão ficar completamente abandonadas. Isso não tem como acontecer, né? Isso é algo impensável atualmente, né? Entre essas e outras razões que fazem com que a Oi ela precise existir, ela precisa continuar aí nas telecomunicações e no setor empresarial brasileiro, né? Então, continuando, qual a sua avaliação sobre a negociação em acordo? A negociação foi um sucesso e o acordo foi a melhor solução possível. O diálogo e a construção de soluções conjuntas foram essenciais. Voltei para a Oi com o propósito de encontrar uma solução, sabia o desafio, mas acreditei que podia contribuir. A equipe teve muito apoio da empresa e a conclusão foi a melhor possível. E na sua avaliação, qual foi o peso da carga regulatória na situação final que levou a Oi à recuperação judicial e depois ao processo de negociação com a Anatel e o TCU? Pergunta aí o Teletime, né? Bom, aí ela responde, o peso regulatório foi determinante, a concessão se tornou insustentável em 2016 e a situação se arrastou até 2024, a falta de medidas regulatórias para corrigir o rumo rapidamente agravou a situação da empresa. A gente sabe, tá, pessoal, que hoje a Oi está substituindo toda a parte analógica de cobre por tecnologia digital na prestação de serviço de telefonia fixa. Então, quem está fazendo isso é a Oi Soluções. A gente acredita que esta mudança, principalmente nessa nova metodologia aí digital de prestação do serviço público de telefonia fixa, deve ser bem lucrativo ali para a Oi, e isso está levando ou dando como consequência o legado cobre, né? E o cobre, a Oi ela já está retirando esse cobre. E o que ela vai fazer com esse cobre? Ela vai vender, né? E o cobre é um metal valiosíssimo se você for vender aí no mercado, e a Oi tem muito cobre para vender, né? Igual esse assunto a gente já falou diversas vezes aqui no canal. Bom, mas continuando aqui, e você acha que isso veio à consciência da Anatel, do TCU, do governo, enfim, no momento em que se sentou na mesa para chegar a um acordo? Não existe uma única pessoa que tomou uma decisão, nem uma única causa que levou a situação aqui a Oi chegou. Foi um processo complexo, né? Mas certamente o peso regulatório e a falta de uma medida regulatória que corrigisse o rumo rapidamente foi o que fez falta ao longo dos últimos anos. E, obviamente, também pesou o tamanho do desafio que seria para o governo assumir a concessão de um serviço que não tem mais sustentabilidade. É aquela coisa, né, gente, que eu já falo aqui no canal, não tem sustentabilidade econômico-financeira, ou seja, é um serviço que não dá lucro para a Oi. Na verdade, a Oi tem muito prejuízo em ter que manter esse tipo de serviço, e ela tem que manter esse tipo de serviço por questão contratual, né? Se ela não mantém, obviamente, ela pode ter consequências muito pesadas aí no contrato da concessão do serviço de telefonia fixa comutada, né? Então, o que eu diria que houve essa consciência em que muitas pessoas do governo, em outras menos, e no final prevaleceu o acordo possível, né? Então, entre as partes. Teletime pergunta, e o que fica de legado, na sua opinião? Foi um processo muito rico e muito produtivo, foram 2 anos de reuniões semanais caracterizados por muito diálogo com gente competente, dos dois lados. Nem sempre a gente concordava, mas sempre houve escuta e preocupação de resolver a questão. Portanto, tanto que, ao final, o acordo teve a aprovação da Anatel, do plenário, do TCU e da Advocacia Geral da União, com quem ainda tivemos 60 dias de uma negociação bastante intensa. A autocomposição, com certeza, foi um mecanismo muito importante que pode ser aprimorado. Mas havia pressão da recuperação judicial, coloca o Teletime. Pressão da recuperação judicial, pressão da intervenção, de o governo ter que assumir os serviços. Se uma coisa não der certo, caía tudo e seria ruim para todos os lados e todos tinham que ter isso bem claro. No início eu brincava que podia dar mais errado do que certo. Aí as coisas foram avançando e eu comecei a achar que sim, que podia dar certo. Claro que tinha que dar certo, né, pessoal? É o que eu falo aqui no canal. Sempre tem que dar certo. A Oi não pode vir a falência. O Estado brasileiro, a Anatel, não tem condições de assumir o serviço que a Oi faz.
Não tem pessoal, não tem dinheiro, não tem recursos tecnológicos, não tem conhecimento, não tem know-how, não tem nada. Então, assim, a Oi é igual o IRB, né? São empresas que não podem falir. O Estado, a sociedade brasileira depende que essas empresas existam. Tá vendo o grau de dependência? Então não tem como esse tipo de negócio acabar via falência ou ficar com prejuízos, né? Ou ficar insustentável economicamente. Bom, continuando aqui. E houve algum momento em que a conversa esteve em risco? Em um determinado momento, foi preciso deixar claro que não havia mais como a Oi seguir dando suporte ao modelo de interconexão que o Brasil tinha até aqui. Mas não dá para dizer que isso foi um risco para o diálogo seguir, foi apenas um limite que precisou ser estabelecido. Teletime pergunta, vocês mantiveram aqui a arbitragem, né, gente? Que na minha visão é a causa dessas últimas altas que a Oi vem tendo. Vocês mantiveram a arbitragem contra a Anatel. Qual é a perspectiva daqui para frente? Tem um cronograma em termos de próximos passos? E aqui ela responde, né? Se nós a mantivemos, o termo de autocomposição da Oi não previu uma renúncia em relação à arbitragem. Então ela se mantém. Obviamente que existem temas mais residuais que não fazem mais sentido ser tratados na arbitragem, como questões de bens reversíveis e do PGMU. Mas isso foi acertado na autocomposição. Mas no todo a arbitragem está seguindo e já foi retomada. A arbitragem já teve a fase de apresentação, de audiência, de apresentação do caso. E agora a gente vai aguardar uma decisão da parte dos árbitros de questões jurídicas, como os fatores prescritos ou preclusos, mas o cronograma de uma arbitragem não é algo muito preciso, né? Existem intenções, mas eu acho que ela está bastante madura para pelo menos uma decisão jurídica sobre o direito que a gente tem a sustentabilidade ou não e discussões de prescrição e preclusão, né? Gente, lembrando que prescrição e preclusão são direitos vencidos, né? São direitos que a UE não faz mais jus a tê-los por questão de tempo, que o tempo já passou, então existe esses instrumentos jurídicos, tanto no direito tributário, direito penal também, né, direito civil, e é isso que está sendo tema de discussão até a gente ter uma sentença parcial ali por parte da autoridade arbitral, né? Bom, continuando aqui, vai ter ainda uma fase de perícias, né, para fazer os cálculos e fazer as contas. Isso é posterior? Posterior, porque aí a gente, com a decisão jurídica, circunscreve aquilo que você precisa ser estimado. Gente, muito provavelmente a Oi está pedindo aí 67 bilhões de reais, ela vai levar, não 67, eu acredito que vai ser uma metade disso daí, tá? Uns 28 bilhões de reais. Mas isso daí vai ser abatimento de dívida e tal. Então, sim, não vai levar os 67, isso aí nem ilusão, mas eu acredito que uns 40%, 45% disso que ela está pedindo, ela deve levar até por essas questões de prescrições, preclusões e enfim, né? Mas dinheiro mesmo, talvez através de precatórios, mas para receber lá na frente, antes disso vai ter abatimento de dívida. Mas aí ela vai, né, principalmente vamos lembrar que a União é a maior credora, né, de individual de dívida da Oi, com 8,5 bilhões de reais que a Oi deve para a União, mas aí essa dívida que a Oi tem com a União, ela deve ir embora, ela acaba com a arbitragem, né, para ir começar o processo de ressarcimento e pagamento de uma possível decisão favorável aí para a Oi, né. Bom, continuando aqui, já está acabando, tá, pessoal? Algumas poucas perguntas daqui para frente. Então, a sua preocupação regulatória será apenas com a Oi Soluções, correto? Sim, vai ser, né, pessoal? Porque só sobrou Oi Soluções lá dentro. Qual tipo de prioridade vocês têm? A Oi Solutions, né, igual ela colocou aqui, Oi Soluções, terá duas outorgas e será o foco da atuação da Oi. A Oi se tornará uma empresa atrelada a Oi Soluções após o cumprimento do plano de recuperação judicial. Temos que estar atentos a todos os movimentos regulatórios que possam nos impactar. Eventualmente, questões de espectro podem não estar tanto no nosso radar, por exemplo. Mas tudo que disser respeito às regras do SCM nos interessa, né? Então, como numeração. E temos que lembrar que a Oi terá responsabilidades até o final de 2028. Essas duas outorgas, muito provavelmente, uma outorga ali no legado, né, da telefonia fixa, outra outorga, outra obrigação é que a Oi Soluções já faz aí no seu trabalho normal de atender grandes empresas, né? Na parte de tecnologia de informação, cloud, armazenamento de dados em nuvem, cibersegurança, IoT, inteligência artificial e por aí vai. Bom, o que fica de responsabilidade para a Oi, então, é a implementação da banda larga nas 4.000 escolas e 10.000 localidades. Escolas não, é importante deixar isso bem claro. No final, a Vital assumiu o compromisso das escolas, então esse trabalho de implementação será feito pela Vital e a Anatel vai cobrar esse compromisso da Vital.
Com a Oi está a manutenção dos serviços de voz nas cerca de 10 mil localidades onde não há outras opções. Quando essas localidades passarem a ser atendidas por outros operadores, nós poderemos antecipar a saída, né? Muito bem. E a última pergunta, e como será o atendimento das localidades? Com que rede? Quando a gente fala no atendimento dessas localidades, tem casos em que o que fica é um TUP, né, Terminal de Uso Público. Não estou dizendo que não seja importante, mas são realmente localidades muito pequenas e, nesses casos, vamos usar soluções como satélite, por exemplo, para não ter que manter uma infraestrutura de cobre que só gera custo. Agora, é interessante, como é que ela vai usar satélite, né? Satélite, até onde a gente sabe, é o Starlink lá do Elon Musk, que talvez possa ter uma solução, não sei, né? Ou ter um espaço no satélite, enfim. Para não ter que manter uma infraestrutura de cobre que gera custo, exatamente. Esse cobre a gente já sabe que está sendo retirado e vai ser vendido como sucata aí, né? Mas é uma sucata muito valiosa, porque o cobre ele é muito valioso. E aí ela coloca aqui, né? Assim que a comunidade for atendida de outra forma, aí deixa de ter essa obrigação. Então, pessoal, aqui finaliza a entrevista, né, da diretora Adriana. O que a gente entende, assim, é um pouco daquilo, né, que a Oi já trabalhou, principalmente na migração da concessão para autorização. A arbitragem tocaram, né, num ponto, mas muito superficial. Não foi falado nada aqui que pudesse nos dar, assim, pontos, né, que, não... vai a arbitragem, então a gente tem uma perspectiva por mais 2 semanas, um mês. Não. A arbitragem para mim vai sair a qualquer momento, tá, gente? Pode sair hoje, pode sair agora semana que vem, mas de qualquer maneira a gente vê que a empresa continua viva, o Estado brasileiro, as telecomunicações do Brasil, ainda muito dependentes da existência da Oi, né, na prestação de serviços, principalmente em localidades mais remotas. E aqui a gente entende um pouco como que a empresa está campeando e também do difícil processo de negociação que foi a migração da concessão para a autorização ali de serviço do STFC, né? A telefonia fixa comutada. De resto, pessoal, é ter paciência, né? Quem investiu, quem está aí fazendo preço médio, ter paciência, as coisas estão caminhando, a empresa está trabalhando, e é só uma questão de tempo para ver essa ação em níveis cada vez maiores. Ela vem subindo, né, aos poucos, devagar e sempre a ação está subindo, o aluguel está caindo. Interessante estar vendo esse movimento, sem nenhuma, entre aspas, razão já dada aí pelo mercado, na minha visão, está antecipando alguma coisa. Claro que a gente não é público, né, a gente não sabe, provavelmente deve ser a arbitragem aí, vamos acompanhando. Fico por aqui, se você gostou do vídeo, já se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe esse vídeo com quem você quiser compartilhar. E lembrando, tá, gente, que nada do que é dito aqui representa recomendação nem de compra, nem de venda, nem de manutenção de ativos. Forte abraço a todos vocês, excelente fim de semana, até a próxima. Fui!